Qual é, tricolor, beleza? Seja muito bem-vindos a mais um Café com Teus, dia de Libertadores, né? Dia de Fluminense e eu esqueci o nome do time, tá passando aqui na tela. Rapaziada, o que acontece? O Fluminense veio de uma semana caótica, inclusive muito obrigado pela audiência, né? No último vídeo fez muito sucesso, o sócio aqui do canal até me parabenizou, então vamos continuar com essa parada, vamos continuar fazendo o canal ter mais e mais sucesso. Esses vídeos aqui principalmente para continuar, para me motivar, para me ajudar a te ajudar a ter mais conteúdo. Então já se inscreve agora no canal, curte esse vídeo, para tudo que você está fazendo. Eu sei que você pode estar no trabalho ali no BRT, no trem, no metrô, mas comenta aqui embaixo qual é o seu palpite pro placar de hoje. Comenta aqui embaixo, beleza? Me dá essa moral. Dito isso, vamos pro vídeo. Então, galera, o Fluminense passou por uma semana muito turbulenta, uma crise que ele mesmo instaurou, fazendo o favor de ajudar a adiar o Flamengo a adiar o jogo, inclusive virou motivo de piada do próprio Flamengo. O Fluminense ajudou o Flamengo e o Flamengo zoou lá o Fluminense nas redes sociais, acho que tem mais que zoar mesmo, e porque prova que você não ajuda o seu inimigo. Você não ajuda o seu inimigo, porque isso vai voltar contra você. Eu já falei muito isso do outro vídeo, então não vou ficar reforçando aqui. Mas a sensação pós-jogo e tal, do Fluminense, do Fla-Flu e tal, foi uma sensação broxante, né, cara? A gente sente que a gente não ia ganhar mais nada. Muitas vezes quando você perde um clássico, mas logo em seguida tem um jogo importante como uma Libertadores, uma Copa do Brasil, você meio que vê esse sentimento se passar, né? Você vira a chavinha e tal. Pra torcedor é um pouco mais difícil, mas pro jogador geralmente isso acontece. Vira a chavinha, você entende que é um campeonato mais importante, que demanda atenção, só que aconteceu tanta coisa ruim que o torcedor não tá aguentando mais. Acho que foi uma mistura de coisas. O torcedor, desde a época do Mário Bittencourt, desde 2024, ele já vinha reclamando muito, isso não é uma opinião própria, tá? É só uma opinião que eu vejo os torcedores reclamando, de questão de ego, de a diretoria não ouvir a torcida. Mais uma vez, não é uma opinião minha, não tô dando a minha opinião, tô falando o que eu vejo os torcedores reclamando. E eu acho que isso foi se juntando, porque, por exemplo, 2022 tinha muito isso, mas o Fluminense foi campeão em 2022, conseguiu para a Libertadores de 23, em 23 ganhou o Carioca, ganhou a Libertadores, chegou em 24, o time foi muito mal no Brasileiro, mas, ganhou a Recopa, aí, 2025... foi um ano que a gente não ganhou nada, mas foi um ano que nós fomos extremamente bem. Nós fomos o melhor time brasileiro na Copa do Mundo de Clubes, que é um campeonato que traz visibilidade. Então sempre tinha alguma coisa para meio que tirar essa visão negativa do Fluminense. Mas, tipo assim, é aquele negócio. Igual na época que eu tava na escola, por exemplo. Eu sempre passava de ano, mas sempre ficava devendo alguma coisa, tipo assim, olha só, tirei a nota, passei de ano aqui, mas tô devendo nisso aqui, tô faltando aqui, tô faltando... Quando chegava no final, no ano seguinte, que dava alguma besteirinha, minha mãe me esculambava no esporro, porque eu sempre deixava alguma coisa a desejar, entendeu? Eu acho que, não sei se o exemplo foi bom, mas acho que deu pra vocês entenderem, sempre ficava faltando alguma coisa, tá? O exemplo foi ruim, né? O exemplo foi ruim, mas... eu acho que vocês conseguiram entender. Se não conseguiu, vocês comentam que no próximo eu tento consertar. Então sempre foi acumulando essas coisas. Tipo, nesse jogo aqui, o Fluminense conseguiu. Nesse ano o Fluminense passou, mas errou em tal outras coisas. Aí a torcida guardou. Nesse ano teve coisa. Guardou, foi guardando. Agora que chegou um momento que foi o ápice do estresse pra todo mundo, de até quem defende a gestão ficar com raiva, estourou. Então, eu vejo um jogo de Libertadores que a própria torcida não tá minimamente animada para ir pro jogo. Coisa que não acontecia há muito tempo, porque o Fluminense, desde que voltou pra Libertadores, sempre botou bons públicos. Ótimos públicos, na verdade. Tanto que o Fluminense tá não sei quantos jogos sem perder no Maracanã como mandante. Coisa que eu acho que pode seriamente cair no jogo de hoje, né? Na verdade, esse vídeo tá sendo postado hoje. E a sensação é de que não vai dar em nada. A sensação é de que o Fluminense vai perder esse jogo. A sensação é de que o Fluminense não vai conseguir passar da primeira fase, coisa que eu acho que nunca aconteceu. Mas como esse vídeo, esse quadro aqui do canal é feito para passar a sensação do torcedor, é isso que a gente tá sentindo, entendeu? Porque a fase...
o clima é tão ruim que tá sobrando pra tudo. O Fluminense no Fla-Flu deu uma garrafa lá da Gold Case, que é uma garrafa mega cara de cento e pouco, R$200, em comemoração a os 20 jogos, né, de invencibilidade no Maracanã. E eu vi uma galera criticando e tal, eu até entendo, né, pós-jogo com raiva, falando que não serve de nada. Assim, cara, é maluquice a gente pegar a fase agora e descartar tudo de bom. Ah, pô, mas não ganhou nenhum título. Cara, realmente não tem nenhum título. Mas se hoje nós estamos acho que 8 pontos agora, né, do líder, do Palmeiras, é por conta de vários pontos desse, entendeu? Se nós conseguimos uma grana boa para contratar o Midjan, que tudo bem que não joga, mas contratar o Castilho, contratar para posições carentes, Guarana, por exemplo, foi graças a a premiação da Copa do Brasil do ano passado, que a gente chegou na semifinal ganhando vários jogos no Maracanã. Se a gente tá na Libertadores foi por conta disso. Então a gente... é título? Não é título, cara. Eu achei isso uma forma meio de agradecer ao torcedor por estar presente ali o tempo todo. A forma de comunicar isso foi ruim. Mas eu achei a ideia até boa, tá? A ideia pra mim foi boa. Só que veio num momento que o sentimento do torcedor é um sentimento de merda. É um sentimento zoado. E o Fluminense vai ter que reconquistar isso. E eu acho que vai ser difícil. Eu acho que nem com uma goleada agora o Fluminense vai conseguir reconquistar isso. Porque do mesmo jeito que quando teve o Vamos Celebrar, eu nem sei se teve de fato essa frase, mas quando ela ficou famosa, do Vamos Celebrar e tal, do Arias, que inclusive tem várias críticas em relação às críticas que fazem sobre isso, mas acho que não cabe no vídeo. Vai ficar esse adiamento marcado. Já é o primeiro passo horrível da gestão dessa nova gestão do Matheus Montenegro. E isso vai ficar marcado, porque o Fluminense pode golear hoje. Pode golear de, 8-0. Uma parte da torcida vai esquecer, mas em seguida, se o Fluminense empatar fora de casa, vão falar, podia ter ganhado se não tivesse adiado e o Lúcio não tivesse se machucado. Entendeu? Sempre vai ter esse porém. Se o Fluminense deixar de ganhar um título, vamos supor, o Fluminense ganhou de 8. Pô, se o Lúcio tivesse ganhado de 10, se o Lúcio estivesse em campo, a gente podia ter ganhado de 10, ter passado, em primeiro no grupo, não em segundo, se a gente passar em segundo, Enfim, vira um eterno efeito borboleta por conta de uma situação zoada do Fluminense. Então, eu tô preocupado com o decorrer da temporada. Eu acho que o cargo do Zubeldia já tá balançando, porque se fosse em outra situação, o Fluminense perdeu o clássico, mas não teve essa situação toda, eu acho que sim, podia ficar balançado também, mas a gestão ia segurar. Mas agora não credibilidade, eu não sei qual a palavra, mas a relação entre a diretoria e a torcida já tá tão estremecida que eu não sei se o Zubeldia empatar esse jogo e perder um jogo fora de casa, se ele consegue se manter no cargo. Por um lado é preocupante, muito preocupante, porque mudar um trabalho assim no meio nunca é bom, mas por outro lado é até bom, porque a gente tem algumas opções no mercado, inclusive opções que eu acho melhor, como por exemplo do Dorival Júnior, que eu gostaria muito de ver de volta no Fluminense, apesar de eu achar que ele mesmo não quer estar no Fluminense. Mas enfim, resumidamente, já falei muito nesse vídeo, quase 10 minutos de vídeo, eu acredito que o Fluminense ganha o jogo de hoje, eu acredito que ganha, mas que vai ser aos trancos e barrancos. Acho que pode até ser uma goleada, tipo uns 4-0, 4-1, mas puxado de muita vaia no início, no intervalo e no final do jogo. Muitos xingamentos à diretoria. Acho que mesmo ganhando, o sentimento vai continuar ruim. Muita gente vai continuar com raiva do Fluminense, assim como eu também tô no momento, não parece, 10 mil coisas do Fluminense atrás, camisa do Fluminense, mas já passamos por coisas piores. Dito isso, que vença o Fluminense. Comenta aqui sua opinião sobre isso, tudo que está acontecendo, se eu estou errado, se o clima realmente está ruim. Hoje em dia o que eu penso é que não vai ganhar nada. Continuando assim, acho que não vai ganhar nada. E eu não digo nem só do futebol, que eu nem comentei nesse vídeo. Eu nem comentei do futebol porque eu me preservei de ver esse Fla-Flu no domingo, Eu não assisti o jogo. Mas em relação a tudo, clima, vestiário, essas coisas todas. Mas enfim, comenta aqui embaixo sua opinião, não esquece de clicar em gostei, se inscrever no canal, curtir, comentar e manda para aquele seu grupo de WhatsApp,
Se torne membro aqui do canal, também é importante, beleza? Um grande beijo no seu coração. Valeu, falou, até a próxima e tchau.